Flávio Bolsonaro no Inteligência Limitada. O Gordo separou aqui os melhores trechos pra gente reagir, não é isso? É isso mesmo. E ele tá dando uma copiada no Renan, hein? Vamos dar uma olhada nisso e Tu ver. meteu um é isso mesmo... É isso mesmo. Tá ligado? É isso mesmo. Sim. Enfim, likezão aí na live. Likezão aí no vídeo. Se inscreve para bater os 25 mil inscritos. E hypezão. Hypezão porque assim, tem que mostrar, né? O que o Rachada aí tá falando, né? Vilela, eu acho que eu vou conseguir mostrar, né, para o povo brasileiro que eu tenho o preparo suficiente para gerir esse país. Eu tenho a experiência suficiente para gerir esse país. Como eu falei, são 23 anos já participando da vida pública que mais... e com a mentalidade moderna, cara, que eu acho que isso falta no Lula. Você olha agora e fala, cara, isso tem que mudar para ontem. É muita coisa, cara, é muita coisa. Não dá mais pra gente Segurança pública. aceitar a legislação penal frouxa. Para mim, segurança pública vai ser uma coisa, mais uma vez, que a gente tem que ser radical, porque tem que ter um estanque. Cara, dá pra acreditar nisso, velho. Você tem que ser muito otário, né? Esse cara é senador no Rio de Janeiro. Eu preciso falar mais alguma coisa? O que esse cara fez pela segurança pública do Rio de Janeiro? Sendo senador. Tá, vamos lá. Não só senador. Era um senador, né, que durante 4 anos era a base de um governo ao qual o presidente da República era o seu pai. Se eles quisessem, meu velho, que também era do Rio de Janeiro. Sim. Se eles quisessem, velho, eles tinham implementado estado de defesa e acabado com o crime organizado no Rio de Janeiro. Acabado. Com um senador. Cara, se a gente tem um senador no Rio de Janeiro. Detalhe, o governador também, né? O Witzel era deles. Sim. Mano, se a gente tem um presidente, um senador e um governador do Rio de Janeiro, meu velho, a gente acaba com o Comando Vermelho, com o TCP, com o ADA, com milícia, a gente acaba com essa merda em 4 anos. Eu garanto. E o que esse cara fez até agora? Não, ele aprovou umas leis muito importantes, velho. Vamos ver o que ele vai falar. Aprovou. Essa hemorragia, nessa sangria, cara. Você colocaria as facções como sem nenhuma dúvida. terroristas? Sim, porque são. Por que o Vilela, o hoje, Lula tão reticente em se você analisar, existem relatórios de inteligência que mostram que tem Hezbollah aqui dentro do Brasil, Hamas aqui dentro do Brasil. Atuando já? Atuando, lavando dinheiro na tríplice fronteira do Brasil, Paraguai e Argentina, ali em Foz do Iguaçu. Cara, isso é em muito Minas grave. Gerais tem empresas lavando dinheiro por Hezbollah, inclusive pessoas que são nas listas internacionais de terroristas, que têm o CPF deles em empresas aqui no Brasil. Então é óbvio, o Brasil é uma rota de tráfico de armas e tráfico de drogas, que isso abastece e financia o terrorismo. Então essa questão que nós brasileiros temos que resolver. E quando você vê o Lula reticente com relação a isso, ele está fazendo gesto para quem? Para essas organizações criminosas. Está fazendo gesto para o PCC. Está fazendo gesto, não tem como não O argumento não dele entender. é que Estados Unidos ou qualquer outro país poderia Isso é ferir, mentira, isso é entrar mentira. aqui para combater o terrorismo. Isso é mentira, não tem a menor possibilidade disso acontecer. Não, é irreal isso? Ele usa a narrativa do medo, Vilela, exatamente para poder fazer média com esse segmento que vota majoritariamente nele. Eles criaram um crime de pertencimento a uma organização criminosa. Então, pertencer a uma organização criminosa e o chefe de uma organização criminosa, só nesse tipo de crime pode chegar a ter 80 anos de condenação. Então, assim, é para nunca mais sair. Aqui no Brasil. 80 anos. Ele falou que aqui no Brasil, ser condenado a 80 anos de prisão é para nunca mais sair da cadeia. Com certeza, né? Com os regimes, né, de progressão de pena que a gente tem, esse cara com certeza não vai... Primeiro que o 80 anos já é limitado no 30, né? Sim. Então, sim. já é limitado no 30. Aí, segundo que é limitado no 30, e aí tem mais a progressão de regime, né? Então, esse cara ele vai ficar em regime fechado por o quê? 10 anos, no máximo? Né? Se der muito azar. Se der muito azar. Isso tem que passar um recado para quem quer continuar investindo nessas atividades criminosas, porque se for pego, vai ser preso e não vai sair. Vai ter E se enfrentar a polícia, vai ser neutralizado. Tem que ser assim mesmo, como aconteceu no Rio de Janeiro. Não dá mais, ninguém suporta mais essa situação. E é indefensável. A gente tem que defender o direito de ir e vir das pessoas, a soberania da pessoa sobre o seu celular, sobre a sua bolsa. Isso tem que acontecer. Hoje no Brasil, a gente tem cerca de 200 mil mandados de prisão em aberto que não foram cumpridos. E por que não foram? Porque por causa da impunidade, você não consegue investigar, a pessoa foge, você não tem número de policiais suficiente, você não tem tecnologia o suficiente para auxiliar as polícias. Então a gente tem aproximadamente ali, Vila, 500 mil vagas de necessidade. O que precisa para se construir mais presídios? Precisa ter vontade de fazer mais nada. Não precisa aprovação. Não tem que ter aprovação, tem que ter investimento. E seria um privado. O meme é o mesmo do Lula. O meme é o mesmo, só que a diferença é que ele não tá entregando, ele não tá prometendo entregar a picanha, né? Ele tá prometendo entregar o presídio, Sim, a segurança pública. Exatamente, a segurança pública, a ordem pública de maneira geral.
A única diferença é essa, porque, não, agora vai. Não. Agora vai. E o que né? te impede de fazer novos presídios? Nada, só vontade política. É. Quantos presídios É. foram feitos no governo do Bolsonaro? Exato, exato. Porra. Não, é isso, é o mesmo meme. Não, agora a gente vai tirar o Nordeste da fome. Né? Agora o nordestino vai ter picanha no final de semana. É exatamente a mesma coisa, cara. Exatamente a mesma coisa. Privados ou do Estado? Não, os presídios hoje no Brasil são privados, são administrados pelo poder público, né? Então, São mas a servidores ideia é penitenciários. privatizar alguns ou não? Eu não tô nem pensando nisso, porque tem uma prioridade, a gente tem que fazer a lei ser cumprida. A gente tem que manter esse cara mais tempo preso. Porque, Vilela, são sempre os mesmos ali, 80% dos crimes são cometidos pelas mesmas pessoas. Só de você tirar eles do convívio social, já vai ser uma sensação imediata de melhoria na segurança pública no nosso país. E se nós construirmos 500 mil vagas nos presídios, em presídios brasileiros, Isso demora se você muito fizer uma conta ali de aproximadamente, se não me engano, eram R$700 um metro quadrado, alguma coisa assim, eu fiz uma conta para dar 35 bilhões aproximadamente, você consegue construir essas vagas. Só para você ter uma ideia, só o que a Polícia Federal estima que foi desviado na investigação da Lava Jato são 42 bilhões. Quer dizer, dá para construir esses presídios, ainda sobram 7 bilhões, né, para você usar, para qualificar essas Dinheiro pessoas, tem, dar né? uma alternativa para que eles deixem a vida do crime em algum momento, que eles se profissionalizem, se alfabetizem, enfim. Não, aqueles que queiram deixar a vida do crime também tem que ter um caminho para seguir. Então, assim, óbvio que eu estou reduzindo, estou falando só da parte criminal, tem a parte da educação, tem a parte social, tem a parte familiar, tudo isso acaba, de uma forma ou de outra, impactando em índices de criminalidade. Eu estou falando aqui apenas de uma vertente, que eu acho que a gente consegue dar um passo importante agora com a entrada em vigor dessa lei. E o pessoal, quando você fala nisso, quais são as críticas em relação a esse medo da buquelização aqui do Brasil? Eu acho que quem tem que ter medo disso é o vagabundo, né, cara? Então, assim, os defensores de direitos humanos têm que entender que a gente tem que defender direitos humanos para as pessoas que estão sendo vítimas hoje, que estão morrendo por nada, cara. A pessoa vai tomar seu celular na rua, você entrega o celular, não foi com a tua cara, você é playboy, você tá um tiro na cabeça. Exato, tem vídeo do cara entregando o celular, Cara, um ciclista e toda tomando hora. tiro. É. O vídeo, o cara arranca um pai do banco do motorista do carro, joga no chão, dá tiro na cabeça, na frente da filha que tá ali do banco do carona. Pô, não. Cara, ele consegue falar isso sem tremer, né, velho? Não, sem cara, nem ficar vermelho. assim, ó, mas é óbvio que não consegue, né, cara? O político, assim, velho, imagina, esse cara foi deputado estadual na Alerj. Esse cara é do PL, eu vi, quem que falou? Eu vi alguém, acho que do Novos Clássicos, ou não sei se foi o Novos ou se foi o Clássicos, falando, né? Não sei se foi o Pessoa, se foi o Antum, mas eu vi um deles falando, eu acho que foi eles falando no Twitter, que o Flávio, ele não é só do PL. Ele é do PL do Rio de Janeiro. Esse é o grupo, porque existem várias diferenças, né? Tipo, o PT de São Paulo é diferente do PT da Bahia, por exemplo. Sim, sim. Tá ligado? Então, tipo, existem essas diferenças regionais do partido. Né? O PSD aqui em Santa Catarina, por exemplo, é diferente do PSD lá do Nordeste. Né? Então, cara, o grupo do PL do Rio de Janeiro é um dos grupos mais corruptos do Brasil. E esse cara, velho, faz parte desse grupo. E esse cara, antes de fazer parte desse grupo, ele também era deputado estadual da Alerj. E tem relatório, cara, mostrando, né? Relatório, tipo, mostrando quase que uma comprovação ali, né? Mostrando evidências de ligação de mais da metade dos deputados da Alerj com o crime organizado, milícia e etc. Um relatório mostrando isso. Imagina aquilo que não está no relatório. Né? E a gente está falando de relação com milícia, a gente não está falando de corrupção, a gente não está falando só da rachadinha, a gente está falando de algo muito mais sério. Então imagina o que tem na outra metade. Cara, assim, ó, ele foi deputado. Então esse cara, esse tipo de gente, cara, eles desenvolvem já uma psicopatia, assim, pra mentira, sabe? Ele tá falando ali, ele não acredita em absolutamente nada do que ele tá falando. Nada. Ele só tá falando merda pro eleitor dele que vai acreditar, infelizmente que vai acreditar. Não, e dá pra ver isso porque, tipo, ele mistura certas ideias, né, que, tipo, ele tem na cabeça como populares, né? Tipo, ele vem com um tema de buquelização, de presídio e tal, e depois vai pro lado de, tipo, não, mas também tem que se importar com a recuperação social, babá. Porque, é claro, ele tá fazendo o quê? Tá jogando pro lado da ordem pública, que é aquilo que dentro do espectro, do campo político da direita, é o que a gente busca, e também tá jogando pro outro lado, que é o que ele tá tentando buscar agora, que é o voto feminino, que é essa questão do cuidado e etc. Então, assim, cara, tudo isso que ele tá fazendo não tem nada de autenticidade. E isso é o que mais me irrita, assim. Não existe mais autenticidade no mundo político. Bom,
Eu tô falando algo óbvio, né? Tô falando algo meio óbvio, né? Todo mundo sabe que político, a maior parte dos políticos são vagabundos que ficam fingindo que gostam das coisas ou ficam fingindo, né? O pastel, né? O pastel com caldo de cana é o clássico disso, né? Eu finjo que sou do povo aqui, né? Então esse é o clássico, né? Mas o problema é que as pessoas não percebem essa falta de autenticidade, né? Não percebem, cara. E seria muito fácil perceber se eles só tivessem olhado a atuação do próprio Flávio durante 4 anos, né, quando ele foi senador, durante o governo do pai, e agora, 4 anos, mais 4 anos, sendo oposição ao governo Lula. O que ele fez, né, de grande oposição ao governo Lula? O que ele fez para barrar projetos... muito pelo contrário, né? Ele aprovou, ele votou a favor lá da lei da misoginia. Imagino que vai botar aí, né? Vai. Então, assim, Mas ele não se arrepende disso. Foi um voto convicto, tá? Bom, vamos lá. Dá pra ter tolerância com esse tipo de coisa a mais, entendeu? E como é que lá em El Salvador funciona? Eu perguntei pro ministro da Justiça lá de El Salvador, vem cá, como é que foi esse pessoal de direitos humanos? Eles chiaram aqui, mas nós tínhamos a legitimidade da população. A população elegeu o Bukele pra fazer isso. Então, a coisa que eu vou trazer, na pré-campanha, a campanha inteira, se o brasileiro escolher esse caminho, é isso que eu vou fazer. Tá? E a mega não vou abrir operação, mão. pra você, meio que deu um norte pela opinião pública em relação à mega operação que aconteceu no Rio? A gente no Rio de Janeiro estava sufocado. Houve ali o confronto, né, enfim, felizmente não teve nenhum inocente ali que foi morto. Infelizmente tivemos policiais baleados, né, e os marginais aí que resolveram enfrentar a polícia foram neutralizados, foram mais de 120. É recorde de apreensão de fuzil. Enfim, pra mim foi uma operação que tinha que ter mais umas 200 dessas aí, para começar a dar jeito. Vamos então à pele da misoginia. Você foi muito criticado pela tua opinião sobre. Não, ele foi o seguinte, né? O que aconteceu ali, Vilela? Vamos lá, né? Não, Quem dera fosse sua opinião, né? Ali foi o seguinte, vamos lá, vamos ver. No Senado, foi bem no dia que o meu pai teve a domiciliar humanitária autorizada, né? Eu estava ali dando entrevistas, né, explicando, comentando, né, o que tinha acontecido. Obviamente estava com foco naquilo e estava tendo a votação desse projeto no Senado. E aí eu não estava prestando atenção na pauta, mas você falou, votação nominal aqui agora. Ah, entendi. O senador, né? O senador da República, ele estava numa votação, mas ele não sabia direito o que estava na pauta, ele não prestou atenção na pauta, né? Ou seja, o senador é burro e a assessoria também. Cara, detalhe, o senador ele não tem limite para quantos assessores cara, ele você pode ter milhões de assessores, cara. Não tinha um pra falar, velho. Sério, cara, não teve um, cara, não teve um. O que seus assessores estavam fazendo, então, velho? O que seus assessores estavam fazendo? Você não tem assessoria jurídica pra olhar a pauta, falar, olha, aqui tem um projeto polêmico, né? Você, no mínimo, tem que prestar atenção nesse projeto aí pra ver como é que você vai votar. Cara, dado o histórico dele, eu diria que os assessores estão em qualquer lugar, menos na Câmara. Menos no gabinete, cara. Menos no gabinete. Menos no gabinete, velho. Ai, cara, sério. Pra você ver, né? Eu não tô nem cobrando do senador dele mesmo ter atenção em relação à pauta, né? Eu tô falando, não, só da assessoria, cara. Só da assessoria, velho. Pra ser bonzinho ainda, velho. Ai, difícil, cara, difícil. Orientação é voto sim do partido. Mas eu pensei, cara, tinha uma emenda do senador Portinho que ia resolver. Ah, tá, orientação de voto sim do partido, né? Do PL. O partido de direita, né? O grande partido de direita brasileiro orientou sim. Olha que legal, cara. Não, mas tinha uma emenda do... sei lá, que ele falou Cleitinho, não lembro o nome. Que mudaria as coisas, né? Entendi. Resolve esse problema. Resolve grande parte desses problemas que esse projeto tem, tá? Eu não vi ali no Senado espaço, o Vilela, para fazer alteração. A votação ia ser aprovada e a esquerda estava ali pronta com o discurso para me atacar como se fosse contra as mulheres. Eu vou ser a favor de qualquer projeto, Vilela, que vá em defesa das mulheres. Eu acho que esse não é o caso de verdade. Tanto é que eu sabia que ia para a Câmara, eu sabia que lá ele vai ser alterado, se é que ele vai ser colocado em votação. Tá nervoso. Não, e tipo assim, ó, que papo bosta, né? Eu vou ser a favor de qualquer projeto que seja a favor das mulheres. Tipo assim, eu sou a favor da paz, eu sou a favor de não ter fome, eu sou a favor de pessoas não morrerem, sabe? Eu sou a favor de pessoas ganharem salário bom. Exatamente, cara. Ai, velho, cara. É isso, né, cara? É sempre a superficialidade, é sempre o...
E aí o que aconteceu? Acabou que foi a votação esmagadora. A gente estava esperando fazer a votação nominal na emenda do senador Portinho, que ia ser votada depois desse projeto. E acabou que eles fizeram a manobra, pediram votação nominal no projeto principal, a gente não conseguiu votar a emenda. Então, assim, foi nesse contexto ali que eu dei esse voto, mas confiando que lá na Câmara dos Deputados esse projeto vai ser radicalmente alterado ou vai ser rejeitado, se é que ele vai ser pautado. Eu tava confiando que na outra instância vão resolver isso daí. Já que eu não resolvi, Entendi. na Câmara dos Deputados vão resolver. Entendi. Até porque a Câmara dos Deputados tem a maior oposição da história, Sim. né? Entendi, cara. Não, tá tudo certo, velho. Tá tudo certo, então. Tá tudo certo. Realmente, Flávio de direita, velho. Então, assim, foi ali uma decisão, foi tomada pensando rápido, né, mas certamente essa não é uma lei que vai proteger as mulheres, tanto é que eu tenho um projeto de lei, que aí sim eu entendo que protege as mulheres, né? Me criticaram depois também por esse outro projeto que eu tenho, que na verdade é o seguinte, quem não fica revoltado, Vilela, quando vê esses vídeos de uma mulher que, sei lá, tá no elevador, Sim, e é espancada por um cara, sequência de soco, a mulher fica toda arrebentada. O que eu digo no meu projeto? Olha, se chegar uma situação dessa, tá solto no dia o seguinte. delegado de polícia pode, na hora, conceder uma medida protetiva para esse cara. Mas, Flávio, para de ser... Para, cara. Para, velho. Para, mano. Porra, cara. Cara, você não consegue mentir assim, de um jeito, velho. Ai, eu me preocupo com as mulheres. Não, isso não é pura estratégia pra captar voto feminino, né? Tem nada a ver. Não, com certeza você tá muito preocupado. Até porque você tá só 8 anos aí, né, velho? Então, assim, realmente não teve tempo pra protocolar um projeto de defesa das mulheres, né, cara? Aparentemente nem assessoria você tem, né? Então, realmente não deve ter dado tempo aí pra protocolar o projeto, né, cara? Não, mas Porra. sabe por que ele se importa, velho? Porque ele tem mãe. Ele tem irmã, ele tem esposa, tem exato. filha. Logo, ele é um homem que se importa com as mulheres. Isso. O cara não chega perto dela. Claro. Né? E aí dá 24 horas para um juiz confirmar ou não essa decisão. Aí começaram a me atacar dizendo que eu sou feminista, né? Que eu sou... Não, cara, eu vou votar a favor de qualquer projeto de lei que eu entenda que defenda as mulheres, esse especificamente da misoginia. Eu concordo, né, que não defende as mulheres, mas foi esse o contexto que eu te expliquei aqui, contando que ele vai ser alterado lá na Câmara. Ou seja, ele assumiu que o projeto é uma bosta, né? Ele assumiu. Ele assumiu que é uma bosta e assumiu que concorda. Exatamente. Ele assumiu que é uma bosta e assumiu que votou no projeto bosta. É isso. É isso, tá? É isso. Você aí que vai votar nele para presidente, esse aí é seu presidente. Esse é seu presidente que diz que vai resolver segurança pública. É o cara que tá assumindo que votou num projeto bosta. Tá? Num projeto feminista, inclusive. Tá? Não, e o problema não é Fique nem... claro. Você quer votar nele? Mano, vota nele. Vota nele. Crava 22. Mas entenda, você tá votando no cara que assumiu votar no projeto feminista e que concorda em ter votado no projeto feminista, mesmo sabendo que ele não defende as mulheres, tá? Que fique claro. Não, mas ele tentou fazer uma falsa equivalência, tá ligado? Que, tipo, estão acusando ele de feminista e tal por causa do projeto dele. Não, cara, é porque ele votou a favor de equiparar misoginia com racismo, velho. Cara, no projeto isso daí tem que a mulher pode denunciar por frases, tipo, genéricas, como, tá de TPM ou sei lá o quê. Aí ele tá utilizando a lei dele pra fugir, né? Pra fugir, não. Eu votei errado lá na lei da misoginia, mas eu tenho essa lei aqui. Cara, eu não lembro dos detalhes agora, porque eu tenho mais coisa pra fazer da vida, né? Enfim. Mas até os projetos dele tem cheio de problemas, né? Até o projeto que ele mesmo protocolou é um projeto completamente feminista, né, velho? Então, assim, mano, fraco, né, cara? Fraco, assim, ó. Muita gente fala que o Flávio é o melhor dos filhos, o Flávio é isso e aquilo. Mano, eu não sei não, cara. Ele é muito ruim, cara. Ele é muito pior ruim, que, velho. Dado o que a gente sabe do Jair Renan, ele tá na frente mesmo. Como assim? O Jair Renan, ele, tem um AVC toda vez que ele vai tentar gravar um vídeo. Sim. O moleque não sabe falar, mano. Sim. É difícil, né, cara? Ele tá ali, cara. Ele tá competindo com o Jair Renan, velho. Sinceramente, cara. Sinceramente. O Carlos e o Eduardo são muito melhores que o Flávio, velho. O Flávio é muito ruim, mano. O Flávio é muito ruim, cara. Muito ruim, velho. Para evitar
essa construção de uma narrativa falsa contra mim, já que nesse momento eu estou na condição de pré-candidato à presidência da República. Mas assim, não vou, com muita tranquilidade, eu vou defender aquilo que eu acredito. E mais uma vez, as mulheres podem ter certeza que esse endurecimento da legislação penal que eu vou fazer também também não vou manter esse projeto, vai abranger também medidas concretas e reais que vão permitir que essas mulheres não sejam mais vítimas de violência ou de feminicídio. Tomar medidas que vão garantir autonomia financeira para essas mulheres não precisarem mais ficar pesando, Vilela. Pô, o cara tá, meu marido, meu namorado, meu companheiro tá me enfiando a porrada todo dia em casa, mas eu dependo. Isso é pra você ver como aquela parada que o Orlando diz é verdade, né? Que basicamente o conservadorismo, ele é o progressismo de relógio atrasado, né? Sim. Cara, esse é o representante do conservadorismo, né? Do máximo, né? Ele é o líder conservador aí no Brasil, né? Bom, o líder conservador aí no Brasil tá falando em feminicídio, né? Tá falando em... Não, o projeto dele vai acabar com o feminicídio. Né? Um termo que é claramente feminista. Um termo que foi criado, que nasceu do movimento feminista. E agora adaptaram, né? Absorveram o termo e é isso aí, foda-se. Conservador, galera, conservador. Dele financeiramente. Não tem condição de sair. Tem que achar um jeito, um caminho de... Tem que abraçar essas mulheres certeza, e dar uma condição para ela poder caminhar com as próprias pernas, não depender mais de um covarde desse resto da vida. E o Estado tem que proteger essa mulher. Então, nesse aspecto, é que eu vou estar sempre do lado, defendendo as mulheres, sempre que eu achar que é o caso. Temos aí alguns pré-candidatos aí declarados que estão nas pesquisas, vamos lá. Detalhe, fizeram um jogo agora em que ele foi falando sobre candidatos que estão na pesquisa e do porquê não votarem nele e tal. Eu dei uma pulada nos outros, mas vamos ao que interessa. Vamos colocar um cara aqui que da última vez falou que não sabia quem era. Renan Santos. Já sabe quem é? Do Missão, da MBL? Por que não escolher ele para presidente? Acho que não tem condições, né, psiquiátricas de governar nada, de mandar ninguém. Como assim? Como assim, cara, Fábio? eu vi o cara fazendo um protesto lá outro dia em cima de um palco lá, dizendo que o Flávio Bolsonaro impediu a revolução do nosso país. O cara tá com a espada na mão e um pirulito roxo na outra. Não. O cara vai fazer revolução. O cara vai fazer revolução aonde? Com um pirulito e uma espada? Isso não dá pra levar a sério também, né? Enfim, tá cometendo diversas calúnias contra mim. Aí ele vai conversar com os advogados aí. Senador. Qual calúnia exatamente? É calúnia o fato de que ele tinha assessores que sacavam 90% do dinheiro deles? É calúnia que ele tinha uma loja de chocolate que faturava mais nos outros meses do que no mês de Páscoa? É calúnia que ele tinha assessor que pagava a escola dos filhos dele? Isso tudo é calúnia. É calúnia. Certeza. Não, e outra, né? Mano, sim, exatamente. Esse é o cara que eu vou votar, velho. O cara que não tem condições psiquiátricas pra governar. É o louquinho que eu vou votar. Porque é desse louquinho que a gente precisa. Você quer o quê? Você quer esse cara aí? Você quer esse cara se pagando todo de certinho, que claramente não é autêntico? Que claramente não tá falando a verdade? Meu velho, eu quero o maluco. O Brasil precisa do maluco. É disso que o Brasil precisa. O maluco pra botar ordem. Não, mas tem um detalhe aí. O Flávio, eu acho que ele é meio viado, velho. Porque, tipo, no discurso... A família Bolsonaro aí, né, velho? Tem um histórico, né? Tem histórico, cara. Mas, cara, no discurso dele, ele tava com uma espada e um microfone na mão. Que pirulito, cara. É pirulito roxo. Pirulito roxo? O que você viu de pirulito cara, roxo aí? Será que esse é o nome do brinquedinho que ele tem no quarto dele pra, né, dar uma aliviada mais tarde e tal? Pode ser. Pode E, ser. porra, pirulito roxo é sacanagem. Que pirulito que ele viu, mano. Muita gente aqui no chat. Imagino que você vai ser muito cobrado e vai ter que explicar muito isso aqui em debates. Que é o lance das rachadinhas. Vamos falar das partes polêmicas aqui, né, Lene? Quer pegar alguma pergunta? Aí, eu tenho a minha, mas eu completo em cima do... Que eu tô vendo muita gente perguntando sobre isso, né? Tem uma pergunta do Rodrigo aqui, ele fala o seguinte, ó. Seu ex-assessor, Queiroz, confessou que pegava parte dos salários dos funcionários do seu gabinete. O MP declarou que era inverossímil que você não tivesse ciência. Você admite que ocorreu isso no seu gabinete? É a pergunta do Rodrigo. Deixa eu só deixar claro uma coisa também aqui. Todo mundo é testemunha. Eu perguntei aqui pro Flávio antes de começar o programa, como eu pergunto para todo político. Posso fazer qualquer tipo de pergunta? Qual foi o que ele falou? Acho que é importante. Pode perguntar tudo. Então, assim, não tem censura nenhuma pergunta, tá? Então podem fazer pergunta, eu também tô aqui. É porque é importante esclarecer, Vilela. Claro, deixa eu só completar a pergunta dele, ó. Então Queiroz pagou, segundo aqui, né, 261 mil em dinheiro vivo na escola e no plano de saúde das filhas do Flávio. Câmeras do banco registraram isso. Mentira. Aí você explica. Você acha normal um funcionário pagar as contas pessoais do patrão com dinheiro em espécie? Pois isso não aconteceu. Você sabia que toda essa espuma, todo esse ataque a tentar destruir a minha reputação, nunca teve início um processo criminal contra mim? Por que será, né, cara? Por que será, cara? Vai tomar no cu, cara. Vai tomar no cu. Eu juro que eu tava esperando uma desculpa melhor, velho.
Eu Cara, juro nunca que eu tava aconteceu. esperando uma desculpa melhor, cara. Ai, cara, por que será, né? Por que será? Será que é porque o governo do seu pai, ele pegou assim, ó, e abriu o cu pro Gilmar Mendes e pro Centrão? Será que é por isso? Não, nunca aconteceu porque nunca teve um processo, velho. Eu nunca respondi criminalmente por isso. Mas o Queiroz assumiu a Não, assim, rachadinha. o Queiroz tinha ali no gabinete, O Queiroz assumiu ou não assumiu, meu parceiro? Assumiu ou não assumiu? ele cuidava de uma parte da minha assessoria que trabalhava em rua. Fazia panfletagem, fazia eventos e tal. E ele tinha autonomia sobre esse pessoal e ele fala que ele fazia isso. Foram mais de 30 assessores meus que foram investigados, quebra de sigilo, né, de 11 anos para trás, Vilela. Você imagina ter que explicar 11 anos para trás de tudo que você passou no seu cartão de crédito, que você pagou. Essa devassa, 11 anos para trás, foi feita na minha vida. Sabe quantas ligações tem financeiras minha com assessor? 0. Você sabe quantos assessores disseram que eu cobrei alguma coisa do salário deles de volta para empregar no meu gabinete? 0. Então, assim, não tem absolutamente nada. Por isso que Isso é mentira, isso é mentira, isso é mentira, que tem mais assessor que falou sim, que sacava dinheiro, isso é mentira, velho. Isso é mentira. importante esse espaço aqui para que as pessoas entendam de uma vez por todas. Nunca teve início um processo criminal contra mim. Mas é verdade que o Queiroz assumiu a autoria das Ele falou que tinham pessoas que ele tinha empregado que ele cobrava uma parte de salário. E que ele não tinha, além de, obviamente, não ter minha concordância, ele bota lá no papel, ele fala que eu jamais tinha conhecimento disso. E mais uma vez, mais de 30 pessoas, Vilela. Se achasse que tivesse alguém que tivesse... Cara, ele tinha as pessoas que ele pedia o dinheiro lá, o Flávio não sabia, e, cara, automaticamente a escola das filhas dele eram pagas, velho. Tipo, Não, cara, magicamente. caralho, Não via esse boleto. é Deus? Cara, Deus está pagando a escola da minha filha, velho? eu acho que o universo pagou, velho. Mano, com certeza um apoiador meu, um eleitor que tá muito satisfeito com o meu trabalho, ele veio aqui na escola da minha filha e falou, eu vou pagar a escola do Flávio Bolsonaro. Com certeza o diretor da minha escola me apoia É. e deu uma anuidade Bolsa de de graça. 100%. Mas a bolsa não é que não é cobrado, Só que ela é paga. mas é pago. De algum jeito. É o próprio diretor. O diretor tira do salário dele ali, ó. Vamos lá. que tivesse, se eu tivesse pedido alguma coisa desse tipo, não falaria naquele momento para poder, sei lá, fazer uma delação, alguma coisa, ninguém, porque não tinha, eu passei 16 anos da minha vida sem ter uma acusação de nada. Bastou o presidente Bolsonaro se eleger, isso aí foi em dezembro de 2018, logo após as eleições, que começam a aparecer as narrativas, que é uma forma de você, aqui no Jogo do Poder em Brasília, manter uma espada, né, sobre a minha cabeça para tentar, enfim, ele ter alguma ascensão sobre mim que não aconteceu. Então, assim, outra narrativa que era mentirosa. Cara, isso é só narrativa, claramente. A justiça do Rio de Janeiro é completamente idônea, né? O lugar mais limpo do planeta, Sim, Igual a alma mais honesta do não Brasil. tem né? nenhum desembargador envolvido com o Comando Vermelho lá. Não, Você jamais. já viu isso aí? Não. Que acusação seria essa, né? É um absurdo, até mesmo cogitar a hipótese. Não deve ter envolvimento nenhum. Ai, cara, tipo, as facções têm cursinho pra fazer promotor e juiz, velho. Sim. Literalmente. Mas nenhum deve ter passado. Não. Que eu acho que é importante emendar nessa pergunta para esclarecer, Sobre a é loja que tem de muita chocolates? gente... Não, isso aí é uma franquia que eu tinha. Mas era isso que você falava? Não era Então- isso. então- Isso então é continua, uma depois- franquia que eu tinha. Você imagina, o Ministério Público me acusando de lavar dinheiro numa franquia. Pô, totalmente auditado. Impossível. não tem como. Lembrando, a franquia que era uma empresa de chocolate, né? E que no mês de Páscoa faturava menos do que nos outros meses, né? Mas tudo bem, vamos lá. Controlada pela franqueadora, pô, uma loja de marca renomada, não teve nada disso. O que eu apurei aqui é que a loja de chocolate do Vai, Flávio recebeu 1.512 depósitos em dinheiro vivo em valores redondos e idênticos. GPS e escutas Não. comprovaram que os assessores não trabalhavam. Mentira, Eram seus mentira. assessores que gastavam esses valores da sua Tanto é própria que loja? o Ministério Público faz esse carnaval todo e no final fala que não tem como comprovar que o meu patrimônio é incompatível com a minha renda. Quem tem comércio aqui que hoje menos, mas antigamente recebia mais em dinheiro espécie. Era um comércio, gente. Um Não, mas monte de o que comércio chamou a recebia atenção dinheiro. foi esses valores iguais. Igual. Tudo igual. É igual, velho. Caralho. Quem não tem um comércio com lavagem de dinheiro, né, Ai, velho? mano, sério, cara. Ai, assim, ó, quer votar no Flávio, cara? Vota no Flávio. Vai lá. Crava 22. É isso, cara. Se assim, ó, se você olha isso aí, você fala, vou cravar 22, não tem o que eu fazer, né? Eu tô lendo agora o livro do Mente Moralista, do Jonathan Haidt, né? E lá ele deixa muito claro, as opiniões das pessoas, elas não são tomadas de maneira racional, né? Até tem outro livro, que é o Rápido e Devagar, que basicamente funda essa área da psicologia cognitiva,
que é a ideia de que o seu cérebro ele tem dois sistemas. Ele tem o sistema 1 e o sistema 2. O sistema 1 ele é automático. O sistema 2 ele é racional. Então o sistema 1 é aquele... basicamente 90% do seu dia você funciona no sistema 1. Você fica fazendo as coisas que já são da sua rotina e você faz de maneira meio automática, né? Dirigir e tal. Você não precisa racionalizar para fazer aquilo. E o Jonathan Haidt, ele vem dessa mesma corrente que foi fundada pelo Kahneman, e aí ele fala assim, né, que, cara, as opiniões, elas não são tomadas de maneira racional. As opiniões políticas, até as religiosas, né, principalmente as morais. Você toma ela de maneira intuitiva. E depois você vai utilizar o sistema 2 lá do Kahneman, depois você vai utilizar a razão para justificar aquela sua opinião que você já tomou de maneira intuitiva. Então assim, meu velho, assim, ó, não tem nada que eu possa fazer por você. Se você vê isso aí e você fala, tá bom, vou cravar 22, não existe nada que eu possa fazer. Porque você não vai racionalizar, você só vai racionalizar para justificar a sua própria opinião. Você não vai racionalizar para ver se a sua opinião é a correta. Não tem mais o que eu fazer, cara. Sinceramente, ó, vai lá e crava 22. Vai. Cara, mas tem algo que eu posso dizer, né, tá ligado? Tipo, depois de você pensar que vai votar no Flávio tão ferrenhamente, você não sente, tipo, à noite uma coceirinha no cu e tal, uma vontade de, tipo, enfiar algo lá, um objeto fálico? Eu acho que só isso explica. Eu acho que não, cara. Pior que eu acho que não, cara. Infelizmente... Ai, o mundo é triste, cara. Infelizmente o mundo é triste e muitas vezes os melhores não são reconhecidos, né, cara? Mas é da vida, né, cara? É da vida. E a gente vai... O melhor será reconhecido. Será reconhecido. Não, mas no final do dia, como é que funciona no comércio? No final do dia, ou no final da semana, você junta a quantia, você vai no banco e deposita no banco, declarado, no imposto de renda, não tem absolutamente nada de equivocado com relação a isso. No debate vão te perguntar muito sobre isso. Pode perguntar, mas eu tenho, assim, expliquei rapidamente. Não. É óbvio Aqui que você tem o tempo que a galera aqui, não vai concordar, mentir, não é, tá aí, cara. Tanto é que, mais uma vez, eu nunca respondi um processo criminal por isso, apesar de todo esse carnaval em cima de mim. Então, eu sou ficha limpa, não tem problema nenhum de esclarecer isso para quem quiser, né, obviamente, entender e ouvir as explicações, que tem cara que não quer saber de nada, vai continuar xingando aí na internet, sim. né? O Batistão, ele falou o seguinte: o senhor homenageou, Teu fake aí, tá ligado? Velho, foi eu que mandei lá, velho. visitou na cadeia, treinou tiro e empregou a família do chefe do escritório do crime. Se isso não é com, Tava na minha lista aqui com a também. milícia, o que é? O Batistão fez essa pergunta. Olha. E várias pessoas associam a família Bolsonaro à milícia. Explica isso. Eu sempre defendi e sempre vou defender policial. Tenho admiração pelos policiais. Cara que dão a vida pela gente aí, pelo nosso direito de viver, e vou fazer sempre. Esse caso específico do Adriano, quando eu conheci dentro do BOP, Batalhão de Operações Policiais Especiais no Rio de Janeiro, dando instrução de tiro pra mim como deputado. Então ele é um cara, uma referência. Exímio atirador, super respeitado na polícia. Eu conheci ele nessas condições. Pra encurtar a história, ele, como era um policial operacional... Os caras estão falando sigilo no iFood. Desculpa. Como ele era um cara operacional, ele tem uma situação, ele e a patamo dele, que a gente chama, né, os policiais que trabalham com ele na viatura, eles foram acusados de ter matado um flanelinha em determinado local. E eu sabia, a gente tinha as informações que não era flanelinha, era um traficante de droga, ele estava preso. Então, como eu sempre defendi policial, para publicamente manifestar, tô aqui defendendo um policial injustiçado, eu fiz uma homenagem para ele, entreguei dentro lá do Batalhão Especial Prisional, onde ele estava, e logo depois, todos foram absolvidos. Todos, incluindo o Adriano. Só que eu acho que isso aí, né, depois disso ele buscou um caminho errado. Quando ele estava preso, eu conheci a família dele, porque tinha um movimento de esposas de policiais militares que defendiam os familiares, defendiam os direitos deles, porque muitos deles eram de fato injustiçados. Eles tinham uma liderança nesse segmento que eu sempre defendi. Então eu vi interesse de trazer para o meu gabinete para trabalhar comigo. Foi só isso. Agora, depois, se o cara começa a fazer besteira na vida dele, vai para o caminho errado, eu não posso ter responsabilidade de um troço que isso aconteceu faz mais de 20 anos. Mas continua a narrativa de que eu tenho alguma coisa a ver, né, com milícia. Só para deixar bem claro, desafio qualquer um aqui, Vilela. Pega aí 30 anos para trás, todas as investigações sobre milícia no Brasil. Acha uma que tem alguma coisa falando de Bolsonaro ou de Flávio Bolsonaro. Não tem, porque é zero. Mais uma vez, nunca defendi bandido, sempre defendi pau em bandido, porrada em bandido, cadeia pra bandido, bandido ser neutralizado pela polícia, se enfrentar a polícia. Então não tem nenhum compromisso com bandido, eu sempre defendi sempre defender policiais. É verdadeiro que em 2007... É autêntico. Muito autêntico, não. Eu me sinto comovido aqui. Eu me senti representado por esse me discurso senti dele. representado, cara. Você fez o discurso na tribuna da LERJ que defendeu as milícias, referindo isso a elas como um novo tipo de policiamento e afirmando não se pode simplesmente estigmatizar as polícias. O que estava acontecendo na época? Tá? Qualquer prédio que tinha 2, 3 policiais morando é milícia.
Né? Então, se tem uma rua onde moram 10 policiais e ele não deixa ter uma boca de fumo na porta da casa dele vendendo droga pro filho dele, era milícia. Então, nesse cenário, a gente defendia a legitimidade dos policiais, mas não depois, quando começa essa prática de explorar a comunidade, cobrar pelo gás, cobrar pelo Wi-Fi, cobrar pelo gato net, enfim, começou a explorar o trabalhador. Obviamente, isso é crime. E eu nunca defendi esse tipo de prática. Vou trabalhar para libertar, inclusive, milhões de brasileiros que vivem em áreas dominadas por milicianos, por traficantes. É um problema que porque isso aí não vai ter tolerância, mas está aqui explicado porque é que tentam me vincular a isso. Entendi. E, obviamente, isso é uma grande mentira, é uma falsa narrativa contra mim. E sobre essa votação? No governo do meu pai, a gente teve a oportunidade de fazer isso. Mas não fez. Agora eu vou fazer. Relaxa, pô. Relaxa que no próximo governo ele vai fazer. Relaxa. E se não der certo, no próximo ele tenta Exato, de novo pô, e... não né? tem problema, não tem problema. A gente pode se eleger de novo. E aí É que a gente ninguém é de resolve. ferro, né, velho? Porra, exatamente. você vai falar que tudo que você fez você conseguiu de primeira? Exato. Às vezes é de segunda, Exato. terceira, Exato. quarta. Bom, Acontece. Então, não, aí, só pra relembrar, em outubro de 2019 você votou 2 vezes pelo fundão. Em dezembro o votou... ideal mesmo é entregar o Brasil pra família Bolsonaro, velho. Cara, eu também acho, Já bota velho. eles de rei mesmo, né? A já família sou- vira já- nobreza ali. Uma hora eles vão resolver. A hierarquia já tá na família, velho. É. Então, tipo, só mudar pra monarquia, tá ligado? É. Porque, assim, a família de Orleans Bragança já é uma piada, né? Então, velho, dá logo pra família Bolsonaro, perfeito, a coroa velho. e Aí, ó. vambora. Muda, Império Brasileiro, família Bolsonaro no poder. Eu garanto, um dia eles resolvem os problemas, mano. Um dia eles resolvem. Cara, eu vou dizer uma coisa, velho. Dado as histórias da família e da linhagem, eu acho que eventualmente vai chegar o problema em que os descendentes não vão se reproduzir. Não vão conseguir e tal, não vão gerar herdeiros por algum motivo aí. Cara. É. Pior que você tem um ponto. para derrubar o veto do próprio pai, depois alegou que não prestou atenção. Em 21, votou de novo a favor de 5 bilhões para o fundão. Você votou 2 vezes errado ou se confundiu? Eu não estou lembrando das votações de verdade, tá? Mas acontece, não sei se foram as 2 vezes que isso aconteceu, né? Mas pode ter sido no momento lá que estavam proibidas as doações, né, de empresas, e aí tinha que ter um financiamento público naquele momento ali. Eu entendi que, né, tinha que ter alguma alternativa. Mas obviamente hoje você discute o valor, né, que o bilionário que tem fundo, eu acho o valor exagerado, isso tem que ser discutido. Qual a sua opinião? Acontece, né, velho? Ô, Batista, quantas vezes você já votou errado alguma coisa aqui na Câmara de Vereadores de Joinville? Tipo, você se confundiu, às vezes, o projeto que foi Cara, votado. um total de 0 vezes, cara. Não, você tem certeza, cara? É. Pô, Não, eu achei tipo que assim, é porque, cara, modéstia à parte, né? Eu estudo muito pra conseguir votar certo. Uhum. Porque afinal é muito difícil. É muito difícil, cara. Você tem ali 3 opções. Sim, não, abstenção. Mano, eu tenho que ler, tipo, 5 horas por dia, fazer contas de matemática pra conseguir saber como é que faz ali, entendeu? O que o sim significa, o que o não significa, o que a abstenção significa. É difícil, cara. É difícil. Realmente é difícil. Dá pra entender o Flávio. cara, eu já sei o Entender. que é, na real, velho. É que, tipo, você só tem 1 ano de mandato, né? Ele, tipo, ficou a mais de 20, sei lá. Então, tipo, às vezes... do tempo, às vezes você começa a errar, velho. Entendi. Pode ser. E ainda mais porque, tipo, você tem equipe jurídica, tem assessores que ele não cuidam tem, de... né? Ele não Ele tem. não tem, é verdade. Você tem um ponto. Sobre a CPI da Lava Toga, que estava precisando de uma assinatura, e aí você se manifestou publicamente que não precisava. Qual a sua opinião? Na Mudou? verdade é o seguinte, não e é a que tua mudou. posição hoje em relação a... Ô, Vilela, se você vê, era mais uma vez uma bandeira que era levantada, mentirosa, porque dizia-se que com essa CPI da Lava Toga você ia conseguir enquadrar o Supremo Tribunal Federal. Não era isso? Não era isso que ia acontecer, tá? Não tinha nem a quantidade ali de deputados, era senadores, na verdade, só isso daí, era uma CPI, era uma CPI ia que tacar fogo no país, não né? ia resolver o problema. Eu assinando, o Supremo entender que é o presidente da República, né, querendo atacar lá o Supremo, Não tinha a quantidade necessária de senadores porque ele não assinou. Não, primeiro, mentira, né? Tem esse ponto, exatamente. A quantidade... Ele era o voto de Minerva dessa merda. Sim. E ele não só votou contra, ele articulou contra, né? Sim. Beleza, tem esse ponto. Aí, segundo, mas não era pro presidente da República brigar com o STF? Não, tá todo mundo muito bem acomodado, cara. É o grande acordão do... Não, e é do óbvio, Pacto de 88. que não dá pra brigar com o STF quando é o STF que tá segurando o seu processo criminal, né? Que nunca existiu, né? Por causa disso, né? Olha só. a gente não tinha maioria no Senado, na nossa base.
Vocês viram o que aconteceu depois na CPMI do 8 de janeiro, na da pandemia, como é que foi um desgaste para o governo, a gente não tinha maioria. Mas você imagina, uma CPI dessa aí, o presidente ia ser Randolfo Rodrigues e a relatora ia ser Soraya Tronic. Aí vocês querem me convencer que ia ser uma CPI que não ia politizar, que não ia atacar o presidente Bolsonaro. Aí você vê, agora tem um CPI do crime organizado. Pois é. No começo, eu estava nessa CPI. Acreditando que, vamos investigar o CV, o PCC, Claro. a rota de tráfico aqui de armas e droga, vamos pegar quem tá lavando dinheiro pra esses caras, vamos pra dentro, investigação. Arma da Ucrânia aqui. Aí daqui a pouco a CPI tá convocando Paulo Guedes, Roberto Campos Neto, quer vincular, né, o governo Bolsonaro à questão de Banco Master. Quer dizer, é uma loucura. Se desvirtuou completamente. Então, assim, a CPI, infelizmente... Que absurdo. Ah, cara... O maior esquema da República Brasileira... Porra. Que absurdo que eles estão vinculando a família Bolsonaro. Não, aí eu vou parar. CPI do crime organizado, caralho, não quero mais. Não gostei. Eles me investigaram, não tô gostando. Ai, cara. Não, eu tô assim, cara, eu não sei nem mais o que falar dessa porra, cara. Sinceramente, só vamos terminar, vai. Por causa da atuação equivocada de alguns parlamentares, isso acaba colocando em descrédito o próprio poder legislativo. Então essa CPI, certamente, ela não ia resolver o problema. E por essas razões aqui, eu entendo que não tinha como ela acontecer. E mais uma vez, também não seria pautada pelo presidente do Senado naquele momento. A eleição em outubro, as coisas podem escalar muito lá fora, de guerra, de crise. Você pode pegar um governo com altos problemas aí de crise de petróleo, um pepino bem grande aí. Tá preparado para isso? Montando um time bom, fazendo um governo mais enxuto e moderno, com pessoas sérias ali, um Congresso do nosso lado, o Supremo Tribunal Federal respeitando a Constituição de novo. Não tem perigo do Brasil não crescer. O Brasil vai crescer. Ai, cara. Ele vai conseguir lidar com as crises porque ele tem uma equipe boa. É. Não, aí... O time é bom. E a equipe dele, né? Que não... Os assessores, né? Não, os assessores. Né? Ai, caralho. velho, sério, assim, ó. Dá vontade de chorar, cara. Dá vontade de chorar vendo isso, cara. Velho. Cara, sério. mas eu acho que ele não se preocupa porque o jeito que a resposta a pergunta do Vilela foi meio tendenciosa, né? Você vai ter um pepino grande pra lidar. Ele começou já a lamber os beijos. Caralho, aí sim. Pepinão? É isso aí. Ai, mano, sério. Ai, galera, eu realmente não sei nem como concluir esse vídeo, porque toda vez que eu lembro que esse cara lidera o campo político que a gente faz parte, cara, eu, assim, mano, eu tenho uma vontade de, sei lá, enfiar uma estaca no meu estômago, assim, velho. O Besta Negra quase se pronunciou ali, tá ligado? Eu não consigo ouvir nada, né, cara? Enfim. Bom, fala aí, vai. Cara, eu tô cansado, eu fiquei 2 horas vendo essa bosta pra separar os melhores trechos e espero que vocês não tenham, tipo, perdido o neurônio com esse react. Eu perdi, né? Como sempre, né, velho? Na real, foi o que eu falei, né? Você traz os vídeos aqui no YouTube pra equilibrar, né, velho? Sim, a tua produção eu tento ficar mais legislativa. inteligente, né, com os passar dos dias, lendo, estudando e tudo mais, e aí o gordo, ele tenta counterar isso, né? Ele vai lá e pega os vídeos assim pra... Não, fique mais burro aí. Cara, o meu teste é o próximo vídeo de notícia que a gente lê ali. Vídeo de notícia, no caso, o nosso vídeo, né? Mas a leitura de notícia é você começar a gaguejar tanto quanto eu, errar palavras tanto quanto eu, aí eu vou sentir que eu tô ganhando. Tá bom. Ali. Fechou. Então, no próximo vídeo a gente vê. Então, obrigado pra você que ficou até aqui. Vídeo todo dia, domingo a domingo. Se inscreve, deixa o like, todas essas coisas aradas aí. E valeu.